This call is now being recorded. Oi, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Aimee, sou psicóloga, sou especialista em saúde do idoso e sou uma das pessoas que está à frente do Instituto de Tanatologia justamente com a Débora e com a Lara. O Instituto é uma iniciativa que surgiu lá em 2020 com o objetivo de promover o acesso de mais pessoas à educação em saúde, à educação para a morte, para a gente discutir sobre tanatologia, perdas e lutos, né, com as pessoas em geral, e com o objetivo também de capacitar mais profissionais da saúde também para trabalhar com essa temática. E pensando nisso, a gente construiu esse evento, que é o segundo encontro de cancerologia. Para a gente iniciar o encontro de hoje, eu gostaria de convidar para a palestra de cuidados paliativos, manejo de atendimento da enfermagem, a Thaís Lane de Souza Silva. Thaís é enfermeira há 15 anos, especialista em saúde da família, em cuidados paliativos e bioética. Ela trabalha há 21 anos na oncologia e há 12 anos em cuidados paliativos e dor. Thaís também é preceptora da residência multiprofissional em cancerologia no Hospital Haroldo Joaçaba e é mestranda em oncologia no Instituto do Câncer do Ceará. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar participar desse encontro também, para a gente contar com a sua presença aqui. E pode se sentir confortável para começar a sua apresentação, enquanto eu vou ajeitando aqui os slides. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Espero que a gente tenha uma noite maravilhosa, né? Uma horinha. Espero que eu consiga contribuir para a formação de vocês. Gostaria também que quem pudesse abrir a sua câmera agora, só para a gente se conhecer, a gente se ver um pouquinho. Queria saber também quais são as especialidades que estão aqui no momento. A gente se conhecer um pouquinho, tá bom? A Maria Pezan, né? Pizan. Maria, qual é a sua especialidade? Você já tem experiência na área? Você já teve alguma oportunidade de fazer implantar cuidados paliativos, né? Gostaria bem rapidinho, um minutinho bem rapidinho, tá bom? Meu nome é Maria Angélica, boa noite a todos. Eu moro em Bebedouro, estado de São Paulo, bem interior, aqui, próximo a Ribeirão Preto e Barretos, né? Eu sou psicóloga, formada aqui em Bebedouro, na Unifapib, e eu fiz 2 pós-graduações. Uma no Hospital de Câncer de Barretos, Psicologia da Saúde, e outra Psicologia da Saúde Hospitalar no Hospital de Base de São José do Rio Preto, lá em Anatamé. Eu sou professora há 25 anos, né? Trabalho com a educação inclusiva e sou pós-graduada em 8 áreas da educação inclusiva. E a gente recebe muitas crianças com câncer na minha escola, por eu gostar, por eu fazer vários cursos, né? E eu atendo em clínica particular crianças com câncer. Obrigada, tá, Maria? Eita, que aqui só tem gente de peso pesado, hein? Que responsabilidade minha agora à noite. Olha aí, professora, olha, professora Maria, você vai me dizendo aí, tá? Vai me dando orientações aí, tá? Né? Vamos aqui para Elisandra. Elisandra, só o seu áudio que está desligado. Fale lá, aqui, ó, no chat. Eu vou passar rapidinho aqui para... Pronto, deu certo, deu certo. Pronto, me chamo Alessandra. A minha formação inicial, sou geógrafa, né? Trabalho com o meu socioeconômico, mas eu fui para esse lado da psicologia porque eu fui voluntária de um instituto que trabalha com prevenção do suicídio, fiz especialização em saúde mental e adentrei agora no curso. Conheço a Aimee muito bem, né? Não sei se ela lembra de mim. E aí, me interessa bastante essa área da psicologia, e aí, como eu estou, tipo, migrando para essa área da psicologia, e eu iniciei o curso agora também, né? E já fiz vários cursos também em suicidologia, do Pra Vida, já venho mais de quase 9 anos nessa área, né? Mas estava trabalhando na minha área de formação primeira, mas eu sou louca pela psicologia, aí agora eu ingressei.
Prazer a todos. Estou falando sem áudio, desculpa aqui. Muito obrigada, Alessandra. Que responsabilidade mesmo, viu? Estou vendo aqui. É. Olha, vamos aqui para a Luana. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Luana, sou enfermeira no Hospital de Oncologia do Seridó, em Caicó, da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Foi uma grata surpresa esse link hoje à noite. Quem dividiu comigo o link foi a nossa psicóloga, a Aline Teixeira também. E a minha área de formação é enfermagem, há 12 anos na área, na oncologia faz bem menos tempo. E sou especialista em oncologia e saúde da família. Como o nosso serviço é um dos 2 serviços de oncologia que nós temos no interior do Rio Grande do Norte, a gente abrange uma área de 25 municípios, e tanto faz a oncologia clínica, como também os cuidados paliativos, aqueles pacientes que ficam nos municípios que não têm muitas vezes nem a oportunidade de ir para a consulta com o paliativista, e somente os acompanhantes é quem fazem esse momento de partilha com a equipe multiprofissional. E a gente acaba também dando suporte aos municípios. Como são municípios muito pequenos, a gente acaba servindo como um serviço de referência mesmo. E achei fantástico a ideia do curso e estar num momento tão rico, com pessoas tão bem capacitadas. O currículo de Maria é invejável. Com certeza vai ser riquíssimo. Ai, claro que eu consigo contribuir mesmo. Muita responsabilidade, tá? Obrigada, tá, Luana? Jéssica Nara. A Jéssica está fazendo alguma coisa. Vamos passar aqui para a Larissa. Eu vou chamar todo mundo. Só para a gente se conhecer. Larissa, Jéssica. Eu não estou conseguindo ver a e-mail, o restante das meninas aqui, ó. Tem mais 5 pessoas. Deixa eu ver aqui. Ah, Larissa disse que... Larissa, coloca só no chat pra gente a sua especialidade, com a sua experiência, tá bom? Quem quiser colocar lá no chat também aceito, tá bom? Só depois, se quiser, só depois aparecer na câmera também pra gente se conhecer. Eu espero que eu consiga contribuir com vocês, tá? A Larissa disse que é psicóloga, né? Atendo pessoas com... Eu não entendi. ISTS, me ajudem. Vocês sabem o que significa? Coloca por extenso, Larissa. Por gentileza. A infecções sexuais... Ah, tá certo. Infecções sexualmente transmissíveis. Show. Mais alguém? Então, pessoal, vamos lá, né? Desejo novamente boa noite a todos, que vocês sejam bem-vindos. Eu gostaria que a gente fizesse também uma aula bem, assim, interativas, né? Que a gente participasse, quem quiser incluir o que eu falar aqui, contribuir, concluir, completar, fique à vontade. Quiserem perguntar também. Espero que a gente, quando está fazendo a aula ali, a gente quer colocar tudo, né? Trazer tudo, compartilhar o que a gente aprende, né? A gente vive em constante aprendizado, ninguém, todo mundo sabe de tudo. Então, a gente vai fazer, eu gostaria que a gente fizesse essa troca, né? Essa troca de conhecimentos, compartilhar as experiências. E espero que realmente eu consiga, nesse momento aqui, trazer mesmo, a gente falando um pouquinho sobre... leve, né? Eu coloquei um início, um pouco de introdução dos cuidados paliativos para vocês, para a gente entender um pouco, né? Eu tentei fazer uma aula não só voltada para enfermagem, mas uma aula voltada para multidisciplinar mesmo, para equipe multidisciplinar. Lógico que quando for alguma coisa voltada para enfermagem, Luana, aluna enfermeira, né? Eu vou citar que é nosso, tá bom? Vou enfatizar que é da enfermagem, mas eu tentei trazer um pouco da aula em geral para a gente, né? Porque cuidados paliativos a gente não faz só a gente faz multi, né? Até eu vou até começar a falar agora, não, começar a botar mais para frente, né? Senão eu vou começar a trazer já do spoiler da aula todinha. Né? A nossa aula tem muitos slides, mas eu espero que a gente termine em 1 hora mesmo, né? Porque eu queria trazer muita coisa para vocês. Tive muito carinho em fazer essa aula, né?
pensando em tudo que é de importante, porque tudo que envolve cuidados paliativos, tudo é importante. A gente sabe que é um leque de informações, é um leque de muitas coisas que a gente possa trazer de cuidados paliativos, né? Existem assuntos que a gente pode ficar o dia todo falando só um assunto dos cuidados paliativos, a semana inteira discutindo cuidados paliativos, né? Então, tentei trazer um pouquinho de cada coisa, né? Do mais importante, o mais padrão mesmo, que é mais viável para a gente saber mesmo, o básico, né, dos cuidados paliativos. Então, sejam todos bem-vindos na nossa aulinha, né? Pode passar e ver. A gente trazendo aqui, gente, eu acho que o conceito todos já sabem, né, em relação à questão da Organização Mundial de Saúde, né? Que em 1990, que foi o primeiro conceito, né, atualizado em 2002 e foi afirmado em 2017, onde ele diz que cuidados paliativos, ele consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar. Aquilo que eu falei para vocês, né? Como a gente sabe que um médico que faz paliação, só um médico sozinho, a gente fala que ele faz medicina paliativa. E quando se tem uma equipe multidisciplinar, aí a gente faz cuidados paliativos. Tá? Então, cuidados paliativos não se faz só com um especialista, né? Só com um profissional. É uma equipe multidisciplinar, incluído dentro da transdisciplinaridade, né? Em que objetiva, a gente sempre vai trazer esse objetivo, né? Na melhoria da qualidade de vida, não só desse paciente, mas dos familiares e seus cuidadores, que a gente sabe que cuidadores hoje não somente são os familiares, né? Em si pode ser cuidadores também, que hoje existe essa profissão, né, enfermagem reconhecida, remunerada, né, de cuidador mesmo, um cuidador particular, não somente o cuidador de família, né, e a gente sabe que hoje também, o novo conceito também de 2023, mais atual, aliás, que a gente hoje ele esclarece, né, de pacientes em todas as faixas etárias, tanto criança, como adultos, idosos, né, jovens, tá, todos podem ter esses cuidados paliativos, tá? Estão todos envolvidos nisso. E é toda doença que é crônica, né? Que ameaça a continuidade da vida. Né? Todo cuidados paliativos é uma doença crônica, que essa doença, seja aguda ou crônica, ela ameaça a continuidade da vida. E a gente, por meio, né, da prevenção de alívio e sofrimento, né, onde a equipe multidisciplinar, ela tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa visão, tem que ter essa capacidade, esse conhecimento, né, de identificar esses sintomas, não somente da dor, mas entre outros sintomas, como os náuseas, vômitos, caquexias, vai entrando, enfim, entre todos, né, convulsões, o que eu vou dizer mais? Todo mundo aqui, eu posso falar um pouquinho de sintomas, que a maioria é psicóloga, mas eu posso colocar também aqui, né? Então, a questão de dor, náuseas e vômitos, caquexia, compressão medular, tudo a gente sabe, que as minhas também acompanham, né? A Maria também acompanha suas crianças, né, voltadas oncológicas, né, que trazem muito isso. A gente sabe toda essa fraqueza, fadiga, caquexia, anorexia, tudo envolvido, todos esses sintomas. Então, a equipe, ela tem que ter um olhar para isso, né? Não deixar que esse paciente ele entre em sofrimento primeiro para depois ser tratado. A gente pode, conforme a gente vai a nossa expertise, a sensibilidade com o tempo da gente estar implantando, de fazer esses cuidados, né, de estudar também, a gente fazer a prevenção desses sintomas, né, com total impecável, com todo conhecimento científico, né, baseado sempre em evidências científicas, e os demais sintomas físicos, né, a gente sempre englobando em todas as dimensões, a gente nunca esquecer disso, que toda vida que falarmos em cuidados paliativos, a gente vai falar de pacientes, famílias, e equipe, né, essa interação do fenômeno, né, em relação tudo voltado aos nossos grandes aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais, tá? Físicos, sociais, falei, não esqueci não, psicológicos não, né, e espirituais, né, sempre englobado nessas dimensões, em todos esses aspectos, a gente olha o paciente como um todo, tá? Então, hoje, cuidados paliativos, a definição, ela se atualizou justamente nisso, a gente englobando hoje a questão do paciente, né, que antigamente só tinha pacientes familiares, ou, infelizmente, existem profissionais, né, com a questão mesmo da falta do conhecimento, às vezes a falta do interesse, a gente sabe também a falta até de finalidade mesmo para os cuidados paliativos, essa questão do pensamento errôneo, né, voltado aos cuidados paliativos, de achar que são pacientes moribundos, né, são pacientes morrendo, são pacientes com doenças já no fim de vida, lógico, né, que a gente sabe que até quando a gente pesquisa no Google, até eu digo que já vem daí o erro,
Porque quando a gente começa a pesquisar, a gente coloca cuidados paliativos, vem o quê? Vem artigos falando muito mais de finitude, né? A gente vê isso até na própria questão da literatura, eles voltando falando mais a questão mesmo do processo de morte relacionado a cuidados paliativos. A gente sabe que cuidados paliativos é a partir do diagnóstico de uma doença crônica, né? Aguda ou crônica, que ameace a vida, né? Então, cuidados paliativos tem que ver desde esse início, a gente tem que desmistificar essa ideia, esse olhar de cuidados paliativos, em que não tem o que fazer, né? Não tem mais nada o que fazer, que a gente sabe que no nosso caminhar acadêmico, nós não temos essa preparação. Por mais que hoje venham, né, a gente sabe que existem hoje resoluções, até vou mostrar um pouquinho para vocês lá na frente, para entrar no nosso currículo acadêmico, nas grades acadêmicas, mas a gente sabe que é muito pouco isso abordado, né? Isso é 10%, 30% só da disciplina, 15% só, 10% bem mínimo, e às vezes transmitido de uma maneira bem errônea, né? Bem desviada, distorcida de realmente o que é cuidados paliativos. Então a gente acaba aprendendo nossa vida acadêmica, mas a gente dá assistência, a questão da cura. E quando a gente se depara a esses pacientes que estão crônicos, que não têm a possibilidade mais na terapia medicadora de doença, às vezes o próprio profissional ele entra em frustração, né? A gente até trazer aqui que justamente quem está na linha de frente justamente dessa questão do diagnóstico, tratamento, é o próprio médico. Então, no momento que se depara com esse paciente que não responde mais às terapêuticas modificadoras da doença, tem a questão da frustração, né, de não saber lidar com esse paciente, realmente de trazer mesmo aquilo que a gente escuta, que é o abandono mesmo desse paciente, né? Então, muitas vezes, quando eles encaminham para uma equipe de cuidados paliativos, o paciente já está totalmente mais uma doença altamente avançada, né? E podendo já trazer esse paciente desse acompanhamento, que a gente sabe que hoje existem denominações de cuidados paliativos, né? Complementares, plenos, né? Aquelas coisas todas, para poder melhor entendimento. A gente sabe que isso na literatura isso não existe. Então, isso foi denominações de entendimento para alguns profissionais da saúde ter pelo menos essa questão de entender e não fazer totalmente esse abandono de saber fazer cuidados paliativos, né? Que muitas vezes não se tem aquela, vou até dizer, a questão da humildade mesmo, né? De solicitar o outro profissional para poder pensar nessa questão da ajuda, né? Já nesse momento da questão de várias coisas de comunicação de má notícia, de como encaminhar, né? Enfim. E a gente só que pode passar, tá, Emê? Eu tentando passar aqui, olha, Emê. Pode passar, Emê. Sim. E só que, pode voltar, Emê. Desculpe, que eu não tinha visto. Só a gente reafirmando aqui, repetindo um pouco, né, que são cuidados holísticos, né, a gente olhar o paciente como todo, ele na complexidade dele, na totalidade dele, envolvendo todo o paciente ao redor dele. Não aquela questão que a gente sabe que o paciente é só o diagnóstico, o tratamento, protocolos e procedimentos, é muito para além disso, né? O paciente não se resume nisso. Então, o que a gente vê mesmo, acho que na nossa experiência, na experiência de vocês também, é mais aquela questão direcionada ao tratar a doença. O seu José, a dona Maria, a dona do Carmo não existe mais, é só a doença, né? A gente voltando aqui falando do nosso curso, né, de cancerologia, a gente sabe que o câncer, quando você descobre, né, um diagnóstico que você recebe, o diagnóstico do câncer, primeira coisa que a gente pensa, né, que o paciente pensa, é sofrimento, dor e morte, né? Vou morrer gritando, vou morrer com dor, né? Então, a partir daí, um paciente que a gente sabe muitas vezes que existe cânceres, e infelizmente a gente começa a falar daquela questão de políticas públicas, da questão de capacitação, da questão da atenção básica, né? Da questão da prevenção, enfim, que a gente sabe que é precária, e que o paciente, quando chega para a gente, muitas vezes já vem com a doença bem avançada, né, que muitas vezes até a questão do tratamento modificador da doença se torna, às vezes, impossível, né, e muita gente vai fazer mais, ele acaba entrando mesmo em cuidados paliativos, pela doença já está totalmente avançada, sem possibilidade de cura, né. Então, toda essa questão desse avanço, a questão da questão da nossa capacitação mesmo, nosso conhecimento lá na frente, antes, impacta muito nisso, da gente não ter esse olhar holístico nesse paciente, né, de não olhar ele como um todo. E quando ele vem, justamente como eu estava falando, ele vem diretamente com a doença tão avançada, que às vezes a gente olha justamente só da doença. Esse paciente, ele perde a identidade dele, a privacidade dele, ele perde a autonomia dele, e ele vira o câncer,
né? É aquele paciente do câncer de próstata, é aquela paciente do câncer de mama, é aquele paciente do CA de pulmão, né? A gente começa a dar apelidos, taxá-lo. Ele é a doença, né? Então, a gente não consegue ver o paciente, muitas vezes, ele com sentimentos, angústias, preocupações, medo, raiva, né? Então, a gente também tem isso. O paciente tem que ser visto como esse olhar. A equipe tem que ter esse olhar. Não, Thaís, mas eu não sou dos cuidados paliativos, não sou da equipe, mas nós todos temos a obrigação, da área da saúde, saber pelo menos o padrão, o básico do que é cuidados paliativos, porque a gente lida todo o tempo com pacientes em cuidados paliativos. Né? Todos aqui, eu sei que a gente está falando de cancerologia, mas a gente sabe que o cuidados paliativos não é só voltado para o câncer. Né? Então, existem várias doenças crônicas, né, sem possibilidade de cura, que é a minha vida, que é cuidados paliativos, né, como simples que eu digo, diabetes, né, que a gente sabe que tem cura, que esse paciente vai ter cuidados paliativos para ele ter uma qualidade de vida, e quando ele não faz esse cuidado, multidisciplinar também, que ele precisa ter esse cuidado disciplinar, o que acontece? Vem as complicações da doença, como o próprio câncer faz isso, né, que a gente sabe que com mais na frente vai vir questões críticas, as questões clínicas, né, que envolvem todas essas complicações que a doença traz isso, ela evolui com esse sofrimento. Então, no momento que você venha passar o vice-diagnóstico, e às vezes, muitas vezes, a comunicação, ela tem ruídos, né, essa comunicação é desviada, às vezes a maneira como isso é dito, e até como minhas colegas aqui sabem, até é melhor do que eu para explicar, mas a gente sabe que isso existe o luto, né? Às vezes, no próprio consultório, o paciente, ele está morto em vida, pela própria comunicação que foi dada dessa doença, desse diagnóstico, né? Que a gente sabe que lutos não é só questão da gente perder um ente querido, né? Existem vários tipos de lutos, né? Então, muitas vezes, esse paciente, quando ele está ali, quando ele escuta essa questão, você agora tem câncer, né? Às vezes, muitas vezes, quando o médico ou então a equipe começa a falar, ele fica balançando a cabeça, mas a gente sabe que ali ele não está absorvendo mais nada, ele não consegue mais ouvir mais nada, ele parou ali, né? Ele só conseguiu ouvir a palavra câncer, então ele precisa de um tempo também para digerir isso. E a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar o paciente nisso, né? Ele acabou de receber um diagnóstico de uma doença crônica, né? Que já está avançada. Né? Então, a gente também tem que ter esse olhar, como é que eu vou abordar esse paciente, como é que eu vou acolher, né? Então, a gente também, só afirmando nisso, que a gente também tem que ter justamente, novamente, esse olhar holístico, ele como um todo, né, de como é esse paciente, quem é esse paciente que está ali na minha frente, recebendo esse diagnóstico, né, e a gente realmente afirmar esse cuidado. Então, a partir daqui, os cuidados paliativos não é questão do tratar, é a questão do paciente, tratar o paciente, né, ele como um todo, em todos os aspectos, na questão social, psicológica, não só física, né, e espiritual, principalmente espiritual, porque muitas vezes a gente deixa isso passar, né, a gente não olha esse paciente na questão da espiritualidade também, que a gente sabe que é bem diferente, né, lógico, da religiosidade com a espiritualidade, né, mas que andam lado a lado, e que a gente também tem que ter esse feeling, essa sensibilidade de entender mesmo, de buscar artigos, de ler, de tentar compreender, né, para a gente saber também lidar com esse paciente nesse momento. Pode passar. Então, aqui a gente não pode deixar de falar de cuidados paliativos e falar de Cicely Saunders, né? Todo mundo aqui conhece Cicely Saunders? Alguém aqui não conhece? Quem não conhece, só, por favor, só dizer que não conhece, pra gente. Aí eu falo um pouquinho dela mais, para a gente depois passar mais, né? Que são muitos slides. Todo mundo conhece? Acho que sim, né? Ninguém se notificou. Então, só rapidinho aqui numa pincelada, né? Que a gente sabe que foi certo, né? Que a partir dela foi que começou mesmo o movimento do hospice moderno, né? Que eu digo até que ela é linda, né? Até a fisionomia dela é bonita, né? Uma pessoa que dedicou sua vida, separou sua vida para cuidar de pessoas. Não é todo mundo, a gente não consegue fazer isso, né? Então, ela separou a vida delas, né? Dedicou a vida dela para isso. Então, a Cicely Saunders, ela foi enfermeira, foi assistente social, foi médica e escritora, né? Onde existem várias obras que até hoje é referência dos cuidados paliativos, né? Ela foi a multi em pessoa, né, achando pouco, a conduta do outro, não, vou fazer também, vou estudar mais para poder implementar da minha forma, do meu olhar, né, ter todo esse cuidado, os cuidados paliativos. Então, ela é equipe multidisciplinar em pessoa, né,
Então, Cícero e Sanders, vendo toda essa questão do sofrimento, né, do paciente, a conduta dos colegas, de vários profissionais, né, em relação ao conhecimento do cuidar, que a gente sabe que o cuidados paliativos vem muito tempo atrás, né, essa questão do cuidar. E ela vendo todo esse sofrimento desse paciente, né, e ela viu que a questão da dor desse paciente, não só física, para naquele acompanhamento farmacológico, né, de procedimentos e tudo, vai para além desse cuidado, né? Então, ela foi ela que iniciou, denominou, né, a questão da dor total. Pode passar aí, e até ela diz, né, que a dor não se separa do corpo e da alma, né? Então, a dor total, onde a gente fala, a gente engloba todos aqueles aspectos, né, que a gente falou lá no início do conceito da Organização Mundial de Saúde, né, da questão física, emocional, espiritual e social, né? Quando nós estamos fazendo atendimento desses pacientes, como a gente vai chegar lá na questão do atendimento ambulatorial, aonde eu sempre vou falar logo desde o início daqui, acho que até o final da aula vocês vão ouvir muito eu falando de questão de escuta ativa, que a gente tem que ter uma escuta ativa. Como é que você vai lidar, tratar, questão de identificar, tentar entender a dor do outro se você não sabe escutar? Né? Como é que você vai? Que é diferente da questão do ouvir e do escutar, né? Até vocês, meus colegas psicólogos, sabem muito melhor do que eu em relação a isso, né? Explicar muito melhor. Eu aprendo muito, tá? Com meus colegas psicólogos. Tem um caderninho, todas as palavras que eles falam, eu anoto tudo. Para falar bonito também, eu tento, tá? Eu chego lá igual vocês, tá? Então, assim, toda essa questão, né? Então, como é que a gente não tem uma escuta ativa para você saber identificar a dor? O que acontece? Muitas vezes na minha experiência aqui, que quando me chamam, dizem assim, Thaisinha, tem uma paciente aqui que ela já está na morfina, não sei quantos, porque todo mundo tem medo da morfina, né? Isso engloba todos os profissionais, todo mundo tem aquele estigma, aquele medo da morfina, que é o de morfina. Já está aqui de altas doses de morfina e não passa dor, é reclamando de dor. Até eu coloco aqui, a Luana, até aqui para me ajudar também, a gente sabe que a equipe de enfermagem, como está 24 horas, naquela questão de procedimento e tudo, às vezes é que mais vem com essa demanda e a gente às vezes está achando muito paciente de poliqueixoso, né? Horrível isso, né? Questão errônea mesmo da gente, da nossa equipe de enfermagem, infelizmente. Então, o paciente acaba sendo poliqueixoso. Aí, quando você vai conversar com o paciente, aquela questão que a gente colocou lá na frente, o olhar holístico, né? A escuta ativa, você ouvir esse paciente, você perguntar a ele, né? Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, sou fulano, me identifiquei, né, enfermeira está aí, sou do serviço tal e tal, eu vim tentar lhe ajudar, o que está acontecendo, me passaram que o senhor está sentindo muita dor ainda, e tal, eu comecei a conversar com ele, né, o que está acontecendo, e quando ele começou a trazer. Em cima da fala dele, a gente começa a aprender a fazer essa comunicação, né? Então, ele é um paciente do interior, acostumado a dormir de rede, a gente sabe quando chega no hospital, uma internação hospitalar, muda tudo, né? A privacidade desse paciente, deixa eu só ler aqui que ela botou no chat. Uns profissionais têm mais medo de morte que os pacientes e cuidadores, isso gera dor e sofrimento. Isso, Lana, com certeza. A gente tem até que desmistificar, né? Aquela de achar, que a gente tem que desmistificar isso, aliás, que a morfina é quando o paciente está morrendo, né? O meu ente querido vai entrar na morfina, então ele está morrendo. É isso, doutor? Ele está morrendo porque já vai tomar morfina, né? Até os próprios colegas, nossos colegas, quando entram em bomba de morfina, às vezes eles têm esse próprio entendimento. Entrou em BIC, bomba de morfina, já tá em cuidado de fim de vida. É assim, né? Tá sedado, né? Todo mundo acha que morfina ceda. Até eu brinco muito com isso, bato muito isso na tecla, né? Pode sim, pode ficar à vontade, viu? Não sei se por ser interior do Nordeste, ou se é uma característica mais a nível nacional e mundial, enfim. Nós temos muita dificuldade com a rede, tanto que trabalhar os municípios tem sido um projeto que a gente quer desenvolver, enquanto pessoa e enquanto instituição. Muitos pacientes chegam às unidades básicas de saúde, aos prontos-socorros dos municípios, se queixando de dor. E muitas vezes, entre o intervalo de uma consulta e outra, porque o nosso ambulatório ainda é muito pequeno, nós temos somente um oncologista atendendo por dia no nosso serviço,
Muitas vezes eles realmente vão para o pronto-socorro, aí, não, dipirona, não, morfina, não, é uma vez ao dia no máximo. Caramba, o paciente está com dor. Claro que a prescrição pode ser bem mais implementada, né? Bem mais recheada, digamos assim. E quando vem para a equipe de cuidados paliativos, para a médica e passa pela assistência farmacêutica, de enfermagem, que a gente consegue desmistificar esse medo que muitas vezes os próprios profissionais colocam na população, que melhora a qualidade de vida desse paciente, que ele tem sua dor controlada, a face na próxima consulta é outra. Tanto do cuidador, dos cuidadores, como do próprio paciente. Então, realmente, pelo menos aqui na minha realidade, a gente percebe o quanto é necessário esse trabalho massificado para desmistificar o medo, não só do Dimorf, mas também da codeína, de tantos outros medicamentos que a gente usa para ofertar conforto a esse paciente, melhorar a qualidade de vida dele. Era isso, meninas. Que eu falo muito. Obrigada, não fica à vontade, tá bom? E é justamente isso, não é só onde você está, não, Luana, é geral, tá? Isso é geral. É um medo mesmo de prescrever, né? Um medo da insuficiência respiratória, esse paciente rebaixar. Às vezes, muitas vezes, quando a gente escuta, né? Ah, é normal você sentir essa dor, né? Da onde que dor é normal? Dor é um sinal, é um aviso, né? Então, assim, isso acontece também, mano. Eu pego muitos pacientes dessa forma, que vem justamente com muita dor fazendo uso só de dipirona. A gente sabe a dificuldade também que a gente tem aqui no Brasil da dispensação de opioides, né? Não só a questão da morfina em si, como você falou, mas de todos os opioides, que tem metadona, tem a morfina, às vezes codeína. Muitas vezes tem profissionais que às vezes passam metadona mais do que a morfina. Se eles souberem que a metadona, até eu brinco, tá? Eu brinco até essa palavra, de que é mais remosa do que a morfina, e ela é mais potente do que a morfina, né? E até para chegar na metadona, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, às vezes, eu me deparo muito com esses pacientes prescritos, mas isso daí, Luana, é geral, tá? Essa questão dos nossos colegas mesmo da área da saúde ter esse medo de prescrever, né, de tentar fazer esse controle álgico, né, eficaz mesmo. Essa questão mesmo de falta de conhecimento, a questão do medo, né? Às vezes eles ficam, como você falou, quando chega para vocês fazem esse manejo, né, de forma eficaz, adequada, que esse paciente, quando ele volta, com qualidade de vida, né, gente? A dor é incapacitante, né? Às vezes o paciente diz assim, a família diz, não está comendo, só porque está deitado, não quer mexer e tudo. E a dor é incapacitante. Ela causa hipertensão, ela causa taquicardia, ela causa desorientação, ela causa muitas coisas, né? A Larissa colocou aqui, infelizmente, no caso das pessoas que possuem o câncer, realmente as medicações para a dor são essas mais fortes, pois são dores intensas. Então, às vezes, o próprio paciente associa como se a dipirona fosse resolver. E Larissa, sabe o que também, porque chega nisso, como até a Luana está dizendo, mas essa questão mesmo da eficácia do controle álgico, né, do próprio profissional. Às vezes o paciente inicia uma dor e começa, assim, às vezes, esse controle de maneira errônea, né? Às vezes fica só com dipirona, quando essa dor começa a se agravar mais, a gente sabe que existem as escalas, até eu coloquei lá na frente para mostrar para vocês, quando essa dor, de acordo com a escala verbal numérica, ela começa a aumentar, indo para uma dor moderada, mais forte, o paciente muitas vezes ainda está em uso só de dipirona, e como a Luana falou, né, às vezes morfina uma vez ao dia. Aí, quando o paciente chega, ele está com a dor tão intensa que ele não vai fazer mais as doses baixas, ele vai com uma dose mais alta, para ele conseguir fazer esse controle álgico, para ele ter qualidade de vida, né? Aí, nisso, a gente volta aqui até para a dor total de Cícero de Saunders, que, além disso, tem a questão emocional, que fica abaladíssima, né? Tem a questão social, que a gente sabe que hoje, depois da questão até da Covid, né, que hoje muitas pessoas ainda estão se erguendo hoje ainda, né, a questão social, a questão econômica mesmo, tem pessoas que até hoje ainda estão sentindo a dificuldade de comprar essas medicações, que acabam não... Hoje eu estava ouvindo um vídeo, né, do médico falando que é barato. Não é barato, não se torna barato, porque não é uma medicação que você vai tomar uma caixinha aqui, vai controlar a dor e você vai parar. É o uso contínuo, né, onde você vai ter que gastar, e sempre tá essas medicações, né, então é o uso contínuo, a gente vai ter um gasto. E outra coisa, até eu coloquei mais na frente com as dificuldades que a gente aqui, nós como equipe, nós encontramos, que é a dificuldade desse próprio paciente conseguir no mercado, né, essa disponibilidade dessas medicações. Que outro mais?
Quem prescreve, lógico, é o médico tem que ter a receita amarela, nem todos os médicos têm a receita amarela, né? Tem toda a burocracia também para ele pegar essa receita amarela, e quando ele prescreve também o próprio mercado, o paciente tem dificuldade de encontrar, e todos são à base de comercializados, né? Compra, né? Tem que comprar. Então, essa questão social também, ela engloba muito isso. Então, vem aquela dor total desse paciente, né? A falta da questão dele não ter condições de comprar, às vezes, muitas vezes, ele é o provedor da família, né? E ele, com a doença grave dessa, doença avançada, ele vai deixar de trabalhar, a dor vai incapacitá-lo, tem a questão da família também que fica dependendo dele, a questão da passar fome por causa do próprio provedor da família que não está podendo trabalhar, né? Que isso vira uma chave, né? Então, vem toda essa questão. Então, tudo isso está englobado, interagido na dor total. Por isso que Cicely Sanders, além de olhar por identificar, né, de observar essa questão da dor física, e ela começou a observar todas essas dimensões, que isso cada vez mais ia dificultando, ia piorando essa questão da dor física, né? Em todos os aspectos, os dimensões, todos os aspectos, tá? Pode passar, Inês. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estou fazendo aqui adendo, né? Me chamo Laércio, sou farmacêutico oncológico, estou fazendo pós em cuidados paliativos, né? Na PUC Minas. E na aula lá, a professora, que também é enfermeira, apontou que os cuidados paliativos estão diretamente relacionados com a qualidade de vida. Então, um país que investe em paliativo tem qualidade de vida na saúde, tem melhores indicadores. Aí tem um índice que avalia isso, que ele avalia o nível de acesso aos opioides, que é um fator muito importante, a quantidade de serviços de paliativos nos hospitais. E o Brasil tem um dos piores acessos a opioides e tem pouquíssimos hospitais que têm equipe de paliativo. Então, é um país continental, mas que está muito atrasado, né, em relação a esses aspectos. Totalmente, Léo, totalmente mesmo. Né? A gente sabe que, às vezes, existem muitos serviços ainda que ainda tem só um médico, enfermeiro, psicólogo, né? Com assistência bem, com a questão de estrutura mesmo, bem precária mesmo, né? Mas que estão ali tentando lutar para implementar o serviço. A gente sabe que no Brasil ainda existe muita essa carência, né? A questão do entendimento mesmo, né? Até dos nossos próprios profissionais, nossos colegas, né? E justamente isso que o seu professor está dizendo, né? Isso a gente sabe que é verídico, né? Isso daí. É muito triste isso, né? E a gente sabe que hoje, segundo na NCP, só tinham 177 ao total mesmo no Brasil de equipes cadastradas na NCP. Né? Até o Laes colocou o link aí para poder ver, né? E até como a aluna colocou lá atrás, colocando, no Brasil, o Brasil, não me lembro qual a posição que ele está, mas é um dos países que está ali na lista de pacientes que morrem mais em sofrimento com dor, agonizando mesmo por falta todas essas N questões que a gente colocou aqui, né? Infelizmente, isso é triste, né? Como a Laércio até trouxe isso também. E a gente colocando aqui como é que iniciou o cuidados paliativos no Brasil, né? Em 1983, o primeiro serviço que surgiu foi no Rio Grande do Sul. Em 86, foi na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Em 97, foi onde teve a BCP, né, que é a Academia Brasileira de Cuidados Paliativos em São Paulo, e em São Paulo também, em 2005, foi quando foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né, que hoje é a mais referências, né, se vocês quiserem baixar manuais, tudo vocês encontram lá. Em 1998, que a gente também parabeniza também o INCA, né, que foi a primeira unidade onde eles implantaram, construíram a unidade 4, né, voltada somente para cuidados paliativos. E foi o primeiro serviço também, até a aluna está aqui, que a gente começou também a administrar, realizar a hipodermópolis, né, que é a terapia subcutânea. Tá? Mais na frente também vou falar sobre isso também, tá? Um pouquinho para a gente. Então, em 2000 foi que como realmente iniciou
a questão mesmo, né, de consolidar os cuidados paliativos, né? A gente sabe, ainda é um pouco recente para cá, mas a gente teve um grande avanço, por mais que a gente esteja ainda nessa luta, né, Laércio também, que o Laércio trouxe isso, mas a gente teve um grande avanço, né? Hoje se fala um pouco mais de cuidados paliativos, né? Mas é uma luta constante ainda, a gente tem que ainda trabalhar muito, né, de fazer de entendimento, de fazer em todos os hospitais, né, de ter uma equipe realmente de cuidados paliativos, né, se Deus quiser ainda vai ter isso. A gente está começando hoje, graças a Deus, alguns hospitais já têm toda essa equipe, às vezes eles acabam confundindo, né, dos SAD, né, voltados para cuidados paliativos, né, que são de cuidados paliativos, a gente sabe que é bem diferente, muitas vezes, enfim, mas é uma luta que sempre os cuidados paliativos a gente vai continuar nessa luta. Aí mesmo, já são 7h45, né, gente? Tem cargas para a gente iniciar ainda. Aqui, só colocando rapidinho, né, que o Ministério da Saúde, em 2018, publicou uma resolução número 41 que normatiza, né, a oferta de cuidados paliativos como parte dos cuidados integrados no âmbito do SUS, através da assistência promovida pela equipe multidisciplinar, voltada no cuidado a pessoas com doenças que ameaçam a vida, seja aguda ou crônica, em qualquer rede de atenção à saúde, como lá a Luana também colocou, né, em todas as redes de saúde, né, os cuidados paliativos para ser implementado. Mas a gente sabe que tem muita luta ainda pela frente. Pode passar aí mesmo. Aqui é outra resolução também, que é a CREMEX, né, de São Paulo, que é a Conselho Regional de Medicina, na resolução 335 de 2018, ela estabeleceu diretrizes éticas para o auxílio médico da tomada de decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que enfrentam a fase final da vida. Como tem outros tipos de códigos de éticas, né, de resoluções que trazem a questão da autonomia do paciente, a questão até da questão da suspensão de procedimentos, né, a questão da gente evitar de estanase, essas coisas todas, tem muitas resoluções. E saiu também a resolução nova também, né, que para ter na grade de medicina, na grade curricular da medicina, só que, como eu falei no início, é uma porcentagem muito pequena ainda, né, muito pouco de cuidados paliativos, que ainda não tem como ter esse entendimento realmente, né, e muitas disciplinas ainda estão como optativas, né, e a gente sabe que muitos não optam pela disciplina de cuidados paliativos, né, e a gente sabe que a nossa população cada vez mais envelhecidas, a necessidade da gente fazer a deshospitalização sem ter a necessidade desse paciente estar hospitalizado, né, da gente fazer esse cuidado no domicílio, né, hoje existe mais toda essa questão desse olhar, mas que existe ainda política, não tem políticas públicas para isso, né, a gente não tem estrutura para isso, de manter esse paciente no domicílio, né, que tem que ter toda essa questão. Pode passar em meio. Aqui só para a gente saber também os princípios norteadores, né, dos cuidados paliativos. Alguém quer falar alguma coisa? Certo. O Laís colocou aqui que só fui escutar o termo cuidados paliativos na residência. 5 anos de graduação e ninguém nunca falou sobre o tema. É um absurdo isso, né, Laís? E a gente, como eu falei até no início, a gente lida todo o tempo com pacientes em paliação, em pacientes paliativos, né? E tirando aquela ideia, né, de desmistificar isso, cuidados paliativos é um paciente moribundo morrendo. Não, a partir do diagnóstico crônico, de doença aguda ou crônica, é ameaça de nada a vida, né? Ele pode ter cuidados paliativos. Então, os princípios norteadores, né, início precoce de, como eu já falei, né, desde o início do diagnóstico da doença crônica ou aguda, reafirmar a vida, né, entendimento da morte como processo natural, nem antecipar, nem adiar essa morte, tá? Avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor, entre outros sintomas, que a gente já colocou aqui no início, né? Integralidade dos aspectos em todos os aspectos, né? Psicossociais, espirituais do indivíduo, como destaque para abordagem multidisciplinar. Sistema de suporte para que o paciente viva intensamente até a morte, né? A gente fazer esse suporte, esse acompanhamento, essa assistência, a gente acolher esse paciente, né? Que o termo palio, ele vem do latim, né? Do termo de acolher, né? Da gente cuidar, de acolher, tá? Então, a gente também, como equipe da saúde, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer essa formação, esse cuidado, dar essa interação, não só em cuidados paliativos, mas todos os profissionais da área da saúde, né? Compreender e dar suporte aos familiares, sempre pacientes, familiares e cuidadores, né? E a gente tem que olhar, pode passar aí, Mãe. E a gente aqui tem que olhar sempre o paciente, né, sempre vou falar, na totalidade dele, né? Ele como olhar holístico, né? Segundo o Manual de Cuidados Paliativos, em 2020, no esquema global da Organização Mundial de Saúde,
ele fala aqui que as neoplasias, né, são segundas doenças mais causadores, que necessitam de cuidados paliativos. Aqui, no caso, 34%, perdendo para as doenças cardiovasculares, né, 38%. Mas aqui ele bota uma estimativa de doenças prevalentes que necessitem de cuidados paliativos, né? E a gente trazendo mais aqui para o nosso curso de cancerologia, então está em segundo lugar, atrás das doenças cardiovasculares, né? De 34% ainda é muito, né? Que necessita de cuidados paliativos, e a gente sabe que isso, como o Aécio trouxe, toda essa carência ainda, né? Pode passar, amigo. Até aqui agora a gente sabe que cuidados paliativos é sobre a arte de cuidar e ser cuidado, né? Curar mesmo quando curar não é mais possível, e quando menos é mais, né? Até aqui tá tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos continuar. Então, daqui a gente vai começar a falar um pouquinho quem é essa equipe, como a gente viu lá no artigo, né? E cuidados paliativos ele tem que ser implementado através também de uma equipe multidisciplinar capacitada para tal, que tem esse olhar, essa capacidade de cuidar, de implantar esses cuidados paliativos, né? Então, quem são esses profissionais? Somos nós, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, médico, terapeuta ocupacional, farmacêutico, assistente social, entre psicólogo, nutricionistas, entre muitos, né, gente? A gente sabe também que o educador físico também entra nisso, que antes também não era abordado educador físico, hoje se fala muito também do educador físico, né, que tem muita importância também. Então, toda a questão, todo profissional capaz de trazer o benefício, cuidar desse paciente de desenvolvimento, com intuito, com objetivo de dar qualidade de vida, ele faz parte da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. E como eu coloquei, né, justamente quando a gente vê, às vezes, o médico fazendo, às vezes, uma assistência paliativa, como eu coloquei no início, a gente chama de medicina paliativa. Quando tem uma equipe multidisciplinar, aí nós estamos realmente implantando os cuidados paliativos. Pode passar, hein? Aqui só para a gente saber também que nós, como profissionais da área da saúde, aptos para isso, com todo o olhar, com toda essa expertise, né, essa sensibilidade também com os nossos pacientes, a gente pode atuar tanto os cuidados paliativos, né, os modelos de assistência, a gente pode atuar no ambiente ambulatorial, hospitalar, domiciliar e no hospice também, né. Então, colocando aqui, não falando só de questão de atenção domiciliar, da atenção hospitalar, né, da questão ambulatorial também, mas também na atenção básica, como a gente viu lá na frente, né, do regulamento, em toda a rede de atenção à saúde, né, de saúde. Urgência e emergência também, instituições de longa permanência. Nós temos que implantar também todas essas áreas, em todas as atenções de saúde, nos cuidados paliativos, né, a gente muitas vezes acha que, porque a urgência e emergência, a gente não tem que implantar cuidados paliativos, pelo contrário, temos sim. A gente tem que olhar esse paciente que está entrando lá na emergência. Muitas vezes, os nossos pacientes em cancerologia, com a evolução do câncer, ele vem com as evoluções, complicações do câncer, que ele precisa justamente entrar na questão da urgência e emergência. Então, a gente também tem que ter esse olhar na urgência e emergência. Pode passar, hein? A equipe também ela tem que estar envolvida, voltada para pesquisa, né? Tem que estudar, tem que pesquisar, a gente tem que publicar também, e estão voltados também para a nossa própria experiência, voltados às nossas experiências, a gente publicar, voltada para a assistência, e a gente fazer realmente educação em saúde, sim. Pode passar, hein? Aqui só para a gente saber também, que eu coloquei aqui, para a gente não esquecer que o paciente está no centro do cuidado, aquilo que eu falei lá na frente, né, o paciente na sua totalidade, na sua complexibilidade. Falei certo, gente? Espera aí. Agora fugiu. Na complexidade. Saiu agora, me desculpem. Na complexidade desse paciente todo, né? O que é ele, qual o posicionamento dele dentro da família, quem é ele nessa doença, quem é ele nesse tratamento. Que a gente não pode só olhar para esse paciente, porque ele está doente, aquilo outro, né? A gente tem que ver quem é esse paciente. E com todos os aspectos que eu já coloquei, espiritual, social, físico, psíquicos, né? Esse paciente está no centro desse cuidado. E a equipe tem que ter essa sensibilidade de olhar, de voltar para esse paciente, né, olhando ele totalmente na sua totalidade ao seu redor, tanto familiar, no ambiente onde ele se encontra, tá? Pode passar, né?
Aqui eu coloquei para enfermagem, gente, mas isso aqui serve para todos nós, todas as especialidades, tá? Que a gente tem que estar interagindo, né? Ter esse olhar que eu falei do paciente, envolvido no seu sofrimento, nas suas ansiedades e medos, e mesmo as estratégias terapêuticas, né? Até essa questão do que vai ser feito, o que vai acontecer comigo daqui para frente. Então, a gente tem que ter esse olhar todo voltado para esse paciente. Pode passar, né? Aqui só coloquei para a gente saber que a gente tem que ter uma base do trinômio, né? Não só da questão do enfermeiro paliativista, da equipe em si, que a gente tem que solidar esse trinômio. O que é esse trinômio? É o paciente, familiar e equipe, né? E como é que a gente faz, né? Como é que a gente pode iniciar, trazer, fortalecer esse trinômio? Pode passar, Ivy. Pode passar. Certo. Aqui a gente pode, para você fortalecer esse trinômio, questão do paciente, como eu falei, familiares e profissionais, a gente tem que conhecer a história de vida desse paciente e seus familiares. Quem é esse paciente no seio da família, tá? Para além da doença, isso, tá certo, gente? Quem é esse paciente? Quem foi esse paciente no seio da família? Onde é que foi até a questão, onde é que ele formou a questão do afeto, afetividade em relação dessa família, né? Que até essa questão do cuidador, gente, isso afeta na questão do cuidados, das terapêuticas, quem que está cuidando. Trazer até um exemplo rapidinho para vocês, que muitas vezes a gente é chamado, às vezes, no posto, né, no cuidado hospitalar, porque a cuidadora não entra no quarto, está acompanhando o paciente, mas fica no corredor do hospital, ela não entra, ela tem que cuidar dele, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente chega lá e diz, mas você já tentou escutar? Por quê? Já perguntou a ela por que ela não entra? Até isso que eu estou falando para vocês, na questão da totalidade, né, não só o paciente em si também os seus cuidadores. Quando eu fui conversar com ela, ela conseguiu, acho que ela teve uma interação muito forte comigo, e tal, conseguiu falar sobre isso. O paciente, que é o pai, ele abusava dela desde criança, né? Então, assim, ela ainda estava ali cuidando do abusador dela. Então, a gente não está ali para a gente fazer julgamento, né? A gente não pode estar ali, não os nossos princípios éticos e morais. A gente tem que também entender quem é aquele paciente, quem é aquele cuidador, né? E como é que a gente vai fazer daí esse cuidado? Quem é que tem que estar ali cuidando? E esse cuidador também, gente, a gente não pode esquecer de cuidar dele, né? Como eu já tive experiências também, que a gente teve cuidador que, por estafa e por cansaço, ele morreu primeiro que o próprio paciente, né? Então, a gente também tem que trabalhar a família, tem que trazer a família, não que você vai entrar no conflito familiar, não é isso. Você tem que tentar ajudar, ter essa sensibilidade de trazer quem que está ali para o cuidado, fazer essa divisão mesmo, saber como implementar. A gente, como o próprio enfermeiro também, a gente às vezes tem essa sensibilidade, saber dividir isso, quem vai cuidar nisso aqui, a gente começa a fazer, a gente acaba fazendo conferência familiar, a equipe toda de cuidados paliativos, né, para a gente saber quem que pode ir para esse cuidado. Então, esse paciente, a gente também não pode chegar, porque é pai, está com câncer, a filha tem que perdoar. Gente, olha como é que foi construído esse afeto, não teve afeto nenhum, né? Então, a gente também não está ali para estar julgando, fazer esse julgamento. Então, a gente também tem que ter, lá embaixo eu botei com vermelho, mas ele para estar em cima, né? Mas justamente para a gente ver depois. A escuta ativa, a gente tem que ter o olhar também holístico, tentar entender, escutar, identificar também esses pontos, né? Essas complexidades todas, né? Estabelecer vínculo terapêutico, nós temos que estar todo o conhecimento da doença, o que foi feito desse paciente, o que não foi feito, o que foi suspenso, por que não vai fazer terapia, por que não vai fazer cirurgia, qual foi a doença, como é que ele iniciou a doença, quem é que está interagindo da família em relação à doença, o conhecimento que esse paciente tem da doença dele. Então, a equipe toda tem que estar alinhada, não pode um ficar sem saber, está toda alinhada. A gente tem que fazer também reuniões, conferências, mesa redonda entre equipes, fazer discussões também dessa questão terapêutica desse paciente, fazer todo esse conhecimento antes de você fazer até uma conferência familiar. Nunca faça uma conferência familiar sem saber a história toda do seu paciente, tá? Processo de morrer e de morte, né, a gente também tem que procurar ter esse entendimento. Eu sei que é bem difícil a gente lidar com isso, que a nossa própria cultura nos impede disso, né, da gente entender, da gente falar um pouco sobre a morte, né, de como a gente quer morrer, de como nós gostaríamos que fosse se realizado e tudo e tal. A gente tem medo das perdas, né, nós não estamos preparados para perdas nenhuma, né, então a gente também tem que ter essa preparação, a equipe também que tem que estar preparada para tal. Ter sempre esse olhar holístico e escutativo. Pode passar. E o que eu posso informar, né? Tanto para o paciente como para os seus familiares, não só o paciente. A gente tem que informar sobre as condições do paciente, toda a questão da psicoterapeuta, diagnóstico, tratamento, linguagem acessível, linguagem clara,
tom de voz mais tranquilo, tá? Olho no olho, na mesma estrutura, tá? No mesmo tamanho, ninguém mais em pé, um sentado, todo mundo no mesmo, na mesma postura ali junto, né? Então a gente pode, o paciente não quer saber, lógico que você não vai impor, né? Que você tem que saber, não é isso. Você também tem que respeitar a autonomia dele, o que que ele quer saber, até onde ele quer saber, o que que ele já sabe, e os seus familiares também, que muita gente, a gente passa muito por isso, acho que vocês também, que a família chega, não sabe não, se ele souber ele vai cair em depressão, vai morrer mais rápido, né? A família que está mais, muitas vezes está mais adoecida que o próprio paciente, né? Então, se a gente for falar sobre isso, a gente vai demorar mais ainda, né? Mas a gente sabe sobre isso, que às vezes, muitas vezes a família realmente está mais adoecida e não quer que o paciente saiba. Muitas vezes o paciente já sabe, e a gente vai, tem aquela questão da conspiração do silêncio, né? Quando você começa a conversar, a jogar as perguntas, a comunicação em cima do que ele está trazendo, a gente acaba mostrando para a família que o paciente tem todo o conhecimento da doença. Mas, enfim, a gente também tem que estar apto a formar toda a questão do paciente, ser transparente, ser sincero, tá? Esclarecer os objetivos do tratamento, como eu coloquei aqui, reforçar a comunicação interdisciplinar. A gente, muitas vezes, a própria enfermagem acaba, às vezes, fazendo mais essa interação, chamando os próprios profissionais, a própria equipe, para a gente fazer essa reunião, essa discussão de caso. Muitas vezes, ela que traz, muitas vezes, as demandas, né, que esse paciente está trazendo para a própria equipe, tá bom? Assegurar-se do conforto sempre, né, gente, do paciente, desenvolvendo sempre a qualidade, o conforto, qualidade de vida para esse paciente, até onde ele conseguir ser ativo. Aqui, a gente falando um pouquinho, eu botei aqui voltado para a enfermagem, mas todos, a gente pode ter um ambulatório multidisciplinar em cuidados paliativos e dor, onde todos vão ter a sua especialidade, de acordo com a sua especialidade, né, com todos os aparatos que a gente tem de acordo com o nosso código de ética, tá? Então, aqui na questão da enfermagem, acho que todos aqui também tem a nossa consulta de enfermagem, a gente vai fazer implementação, né, de cuidados sistematizado, individualizado, de acordo com a demanda de cada paciente que a gente recebe nesse ambulatório, onde a gente lá vai avaliar os sinais e sintomas, sinais vitais desse paciente, principalmente controle de dor, tá? Onde tem que ser de maneira eficaz, onde a gente pode usar, até mostrar mais para vocês na frente, instrumentos para mensurar essa dor, para a gente acompanhar esse paciente a cada retorno que ele volta. Todos os profissionais podem também utilizar essas escalas que eu vou mostrar mais na frente, todos, não somente na enfermagem, né, mas a gente todos faz essa questão da assistência, esse acolhimento, o farmacêutico também, ele faz todo o aparato, a questão também do aprazamento junto com o farmacêutico também, das medicações no ambulatório de dor também, toda a questão da orientação, da posologia, né, da questão tanto farmacológica e não farmacológica, né, os próprios profissionais, não sou enfermeira, a gente pode também caminhar para outras especialidades, se for o caso desse ambulatório, não ter todos os profissionais, né, fisioterapeuta, nutricionista, e assim vai, a gente pode caminhar também para esse paciente, mas a gente também tem que ter o olhar, né, a sensibilidade, identificar essas demandas, né, de estadia, todas as complicações que o câncer traz. Orientar o paciente também, tanto a questão farmacológica, principalmente o cuidador, a gente ter a sensibilidade de identificar se esse paciente ele é alfabetizado ou não, né, fazer manobras, meios, manejo de como a gente vai orientar esse paciente. Realmente, sempre vocês vão ouvir aqui novamente, escuta ativa, né, para a gente identificar a dor do outro, a gente tratar a dor do outro, minimizar essa dor, da qualidade de vida a ele, a gente tem que saber ouvir, escutar a dor dele, né, e sempre em todos os aspectos, sempre psicológico, físico, espiritual e social, né? E sempre também todos os profissionais a gente tem que registrar, gente, no nosso prontuário, para a gente se respaldar, tá? E cada vez que esse paciente volta no nosso ambulatório, como a Luana colocou, né? A gente pode fazer a avaliação dessas escalas e fazer nossos indicadores também, né? Que a gente também, com indicadores, a gente pode implementar, conseguir algumas coisas, protocolos, algumas coisas voltadas para o nosso serviço, né? A gente pode provar a questão do nosso perfil dos nossos pacientes, e nosso cuidado, a gente pode dar uma resposta, dependendo do trabalho em um hospital privado, né, sem fins lucrativos, e que a gente tem que ter esses indicadores para provar como é que está a evolução do nosso trabalho, quem são esses pacientes que estão voltando, né, para a gente ter um subsídio, né, para a gente conseguir trazer de volta a questão das medicações, que lá, Luana, se a Luana está aqui ainda, a gente consegue dispensar alguns opioides, como metadona, codeína, morfina, óleo mineral, né?
Então, a gente também faz o perfil desses pacientes, que eles chegam para a gente, né, da questão da escala verbal numérica também. A gente faz indicadores através dessas escalas que eu vou mostrar para vocês. Pode passar, Emílio. No atendimento domiciliar, todos os profissionais, somente a enfermagem, no caso a enfermagem, né, a gente, como faz esses procedimentos, tudo que for preciso para esse paciente não saia do seu âmbito domiciliar, com procedimentos de sondagens, curativos, hidratação, a administração de medicações, né, que no caso eu faço muito terapia subcutânea também, que é através do polimórfise, né, do controle de sintomas, que eu amo essa via, a gente pode fazer no domicílio, tá? Tudo que for preciso fazer, é a mesma técnica, a gente lida com os cuidados de diluição no hospital, a gente pode fazer também no domicílio. O que vai mudar? É o ambiente, a nossa cinemática, né? A gente vai fazer isso tudo no domicílio, mas tudo isso pode ser feito, os cuidados paliativos no próprio domicílio. Então, a equipe também, a gente faz essa abordagem, também, todos os cuidados voltados no domicílio. Eu vou cortar aqui um pouquinho, porque a gente ficou conversando muito, foi mais para frente, tá? Então, tudo que a gente tiver que fazer cuidar desse paciente, pode passar, Emílio. No domicílio, a gente vai fazer também a mesma coisa que eu falei também lá no início, esclarecer a doença, a gente tem que ser claro, tanto no ambiente ambulatorial, domiciliar e hospitalar, a gente tem que ser sincero, tem que ser transparente, tem que ter uma linguagem direta, tá? Não nada de termos técnicos, tá certo? Olho no olho, respeito mútuo, né? Todos os ambientes, independente se seria no ambulatório, se é no domiciliar ou no hospitalar. A gente também tem que esclarecer, tem que informar os tratamentos, o que vai ser feito ou não, quais são os diagnósticos, tirar as dúvidas, fazer conferência familiar. E no hospitalar, os cuidados paliativos, Thaís, mas quando começa no hospital, nos cuidados paliativos, justamente, às vezes a equipe assistencial sai e só deixa cuidados paliativos. Não, é para a gente trabalhar conjunto, tá? Complementar essa assistência, um olhar a mais, que é nós da equipe de cuidados paliativos, a gente vai fazer com esse paciente internado os cuidados dentro do atendimento hospitalar. Pode passar, né? Pode passar. E aqui, só para a gente saber falar, né, toda a questão dessa autonomia do paciente, dizer aqui para vocês, que eu acho que vocês já conhecem, né, que existe a diretiva antecipada de vontade, né, onde o paciente tem essa autonomia dele escolher, né, o que ele gostaria, como é que gostaria de ser o tratamento, o que ele não gostaria, né, que fosse suspenso e tal. Eu acho que isso todos vocês já conhecem, né, com o intuito da gente prevenir e evitar a obstinação terapêutica. Aqui eu coloquei só do lado que existe esse manual, se vocês quiserem ver depois, tá? Fala todinho, explica o que é, como fazer, a gente sabe que existem exemplos no YouTube, na internet, no Google, né? Como fazer diretivas antecipadas de vontade. E falando em diretivas antecipadas de vontade, a gente também não pode esquecer, pode passar em mim, dos aspectos da bioética e os aspectos éticos, né? Que toda a equipe, a gente tem que trabalhar em cima disso, tá? Onde tem que fazer a beneficência, né, autonomia e justiça, né? A gente tem que ter esse conhecimento, a gente não pode transmitir, otimizar sofrimento para esse paciente, desenvolver, proporcionar isso, né? Então, a gente sabe que todo o nosso trabalho, a gente tem que estar, todo mundo sabe o que é os aspectos da bioética, para a gente passar. Eu estou chorando o tempo. Todo mundo sabe, alguém quer que eu fale de cada um? A gente sabe que a autonomia está voltada para o próprio paciente, né? Autonomia de decisões, tá? A justiça é a equidade para todos, o cuidado para toda saúde, né? A não maleficência, não causar um mal, a gente não desenvolver, proporcionar sofrimento a esse paciente, e a beneficência, a gente olhar para esse paciente, dando qualidade de vida a ele, tá? Pode passar, Emílio. Aqui eu só coloquei alguns aspectos também voltados para a eutanásia, distanásia, autortanásia e mistanásia, que a gente também não pode esquecer disso, né, gente? Que a eutanásia, a gente sabe que isso é que no nosso Brasil, no Código de Ética Penal, isso é considerado homicídio. Logo, existem países, né, aí por fora, que eles admitem, né, a eutanásia, mas a gente sabe que no nosso país, a gente considera no Código Penal, no Código de Ética Penal, questão de homicídio, né? Então, aqui ela faz o que? Ela vai antecipar a morte, né? A finalidade dela é acabar com o sofrimento do paciente, causando a própria morte dele, né? Como a gente já escutou vários casos por aí, né? Distanásia, até o nome já diz, né? Que é a
eutanásia, que a gente até coloca para a gente não esquecer isso, a distância, né? É prolongar essa vida, né? Obstinação terapêutica, a gente entrar com procedimentos invasivos em que o paciente não vai ter uma evolução benéfica, né? Não vai ter o tratamento de cura nada dos pacientes, e vai só dar dias, como disse Cícero Santos, né? Dar dias à morte dele, não dar dias ao dia dele, tá? Ortotanásia, a gente fala que é aquela morte natural, permite a morte natural, aquele entendimento. Lógico que visando o sofrimento do paciente, né? A gente permitir aquela, como meus pacientes, a gente consegue permanecê-los no próprio domicílio, né? Mas a gente fazendo o controle de sintomas, que esse paciente não precisa sofrer, tá bom? E a mistanásia, todo mundo já conhece o que é a mistanásia? Que é a morte miserável, né? Todo mundo já conhece. Alguém quer incluir alguma coisa? Posso passar? Eu estou correndo aqui, infelizmente. Tá? Pode passar, e-mail. Isso aqui só para a gente ter um entendimento mesmo. E quais são as dificuldades? Já estamos terminando. Quais são as dificuldades encontradas, né? Que nós encontramos? É o enfrentamento do paciente familiares, que às vezes a gente sabe que é difícil. Os familiares, às vezes, não aceitam cuidados paliativos, né? Essas são algumas dificuldades que nós vamos encontrar mesmo. Que, às vezes, o próprio o conhecimento, aquela coisa de entendimento de cuidados paliativos, às vezes, o médico assistente lá na frente, que é o que realmente, às vezes, o próprio paciente familiar escutam, né? Até chegar a gente, para a gente desmistificar isso, a gente encontra muito essa dificuldade do próprio paciente, a família aceitar isso, entender que cuidados paliativos não é suspensão de procedimentos, de antibiótico, de não fazer mais nada, né? Então, a gente encontra justamente essa dificuldade. Ser portador de más notícias, fazer uma comunicação de más notícias é difícil, não é fácil. Nem todo mundo tem essa sensibilidade, tem essa afinidade de falar sobre a questão do diagnóstico, de prognóstico, né? Até eu falo, quando a gente não tem essa expertise, né? Tem expertise, a sensibilidade em si, de ter essa comunicação, a gente procura ajuda, né? A gente passar isso para o nosso colega, o colega que está capacitado para tal, chamar essa equipe, né? Ineficácia do tratamento para a cura, né, se um preparo adequado para tal, a gente sabe que a gente falou lá na frente, toda a questão da limitação do sistema de saúde, né, que eu já estou falando, está lá embaixo, a disponibilidade de medicações, falta de serviços em hospitais, né, falta de serviço de cuidados paliativos, que a gente sabe que não existe, é muito carente ainda, né, e desafios relacionados, né, a crenças, valores, que muitas vezes o próprio profissional se depara em situações tão sofredoras que a gente acaba se envolvendo com esse sofrimento. E às vezes é difícil a gente não se envolver, né, então existem essas dificuldades também, e o envolvimento de conflitos familiares, né, que muitas vezes o próprio familiar está mais doente do que o próprio paciente. E às vezes tem profissionais que não conseguem dividir isso, né, de não ter outro olhar, às vezes como abordar isso, de entrar nesse cuidado, né, então aqui são algumas dificuldades que a gente encontra, tá? Que a própria equipe encontra. Então, aqui, pode passar, e-mail. Colocando aqui só para vocês saberem que existem algumas escalas, aquilo que eu falei para vocês, que a gente pode usar no atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar, que são escalas que avaliam a performance do paciente, né? Que a gente chama de PPS, vocês já ouviram falar, tem o PPS, tem o Karnofsky, tem o ECOG, tem o Edmonton. O ECOG, gente, quem os utiliza mais são os próprios oncologistas. E a gente utiliza para poder facilitar a linguagem, tá? Então, existe... Pode passar, e-mail. Nós estamos no finalzinho já. Tem o ECOG, pode passar, se vocês quiserem depois essa aula, para saber como é que se implementa as escalas, tá? Aqui a escala também de Edmonton, a gente avalia 9 sintomas, né? Quanto maior o score, pior os sintomas. O ideal seria o paciente, ele próprio responder, mas às vezes ele não sabe. Então, a gente dá um jeito de ajudá-lo a saber responder. Todas essas escalas aqui, qualquer profissional, não somente o enfermeiro, ele pode ser aplicado a qualquer profissional da área da saúde. Pode passar, e-mail. Aqui, só para vocês saberem que a gente também tem as escalas dimensionais, né? Que são as escalas que a gente avalia a dor. A gente utiliza muito também no ambulatório, tá? Desse paciente. A gente tem escala verbal numérica, escala visual numérica, analógica, né? Atividades diárias, tá? Então, a gente também pode utilizar isso aqui para mensurar também a dor, a gente entender como é que está mais ou menos essa dor do nosso paciente. Pode passar, e-mail. Aqui eu coloquei algumas dicas de alguns livros para vocês. Eu acho que vocês já conhecem também, né? Existem alguns manuais também de cuidados paliativos, né? Esses livros aqui são maravilhosos, né? Se alguém não leu algum, anotem para ler depois, tá? Muito, muito bom mesmo.
Pode passar aí, Emília. E aqui eu coloquei, né, uma dica também para a gente da enfermagem, de enfermagem de imersão de cuidados paliativos, e tem esse manual da residência de cuidados paliativos, gente, que é muito bom para todas as especialidades, tá? Botei uma dicasinha aqui também. E para a gente fechar, eu achei muito bacana essa mensagem da Eliane, que ela é uma jornalista e escritora, né, que ela coloca: cuidar é escutar a demanda da vida, e não tratar como morte o que é vida e como coisa o que é gente, né? Muito bacana isso. E que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente acaba se deparando, né, dessa forma aqui, né? A gente vê muitos colegas nossos, eu fico muito triste, às vezes, com esses comportamentos, com esses entendimentos, né? Como a gente diz assim: ah, Thais, eu não dou para cuidados paliativos, não. Isso você lida todo dia cuidar do seu paciente paliativo. Então, o mínimo, né, quando a gente escolhe cuidar do outro, a gente tem que realmente cuidar, fazer jus a isso, né? E Paulo já dizia lá na frente, né, que nós profissionais não fazemos caridades, a gente implanta a beneficência, né? Já dizia isso. E se não auxiliar, que a gente não prejudique o paciente, né? Então, gente, desculpa que a gente correu um pouquinho, né? Tinha muitas coisas a falar para vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouco aqui para a formação de vocês. Adorei aqui a interação de vocês, muito boa. Né? Muito obrigada a todos. Qualquer coisa, estou disponível aqui. Quiserem anotar meu Insta, meu e-mail, para a gente fazer trocas, tá? De manuais, de artigos, né? Muita coisa. Muito obrigada, tá, gente? E eu quero agradecer demais a sua participação, Thaís. Foi uma participação muito rica, tanto nos conteúdos que você trouxe, quanto na participação de todo mundo. Eu acho que deu para perceber bastante, assim, como a sua visão é crítica e muito cuidadosa em relação aos pacientes, à família também. Achei muito interessante também quando você fala sobre a tríade de cuidado, né, que na psicologia também fala dessa mesma tríade de cuidado para a psicologia hospitalar e também para os outros âmbitos. A gente poder discutir também as questões que ainda são difíceis no nosso país, né, a questão da mistanásia, a questão das dificuldades mesmo, né, que as questões sociais elas trazem. Fiquei pensando muito também sobre a questão da dor. Eu sou psicóloga, né, mas na minha formação eu tive contato com dor apenas na residência, e eu descobri que é uma área imensa, né, de estudos na saúde, cada vez vem mais crescendo. A dor é muito além do que a perspectiva de uma questão física, como a gente tinha há 100 anos atrás, e é uma coisa que a gente ainda estuda muito pouco dentro do que a gente pode estudar, né? Então, mesmo só agradecer também. Aqui vieram vários feedbacks positivos dessa apresentação, você consegue ver, né? A Larissa colocou que adorou a aula, foi maravilhosa. A Jéssica disse que os conteúdos das indicações foram maravilhosos. E se alguém tiver mais alguma pergunta... Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, a gente está nesse momento aberto para isso também. Eu quero. Oi. Eu queria que a Thaís falasse num próximo evento sobre a pediatria, cuidados paliativos e a pediatria. Eu adorei a palestra dela. O próximo, eu gostaria que ela tocasse nesse assunto com a gente. Está de parabéns, tá? Amei. Até, Maria, colocando até esses cuidados, né, isso engloba todos, como eu coloquei no início, né, cuidados paliativos engloba todas as faixas etárias, né. A gente sabe que o que muda também aqui é a questão da abordagem, né, que a gente sabe que a criança é bem diferente essa abordagem do adulto. As escalas também de dor, a gente tem vários tipos de escalas, né, que a gente pode implementar com pacientes pediátricos, várias escalas pediátricas. É uma abordagem bem mais delicada, né? Não que o adulto não seja, não é isso, o idoso, né? Mas a criança, a gente sabe que é uma abordagem muito delicada. Eu já trabalhei com algumas crianças, já foram para o meu serviço. Eu acho que as crianças, elas ficam totalmente maduras mesmo com a reação da sua doença. Elas dão show de conhecimento da doença, né? Eu ficava pasma, até eu brincava que a infantil ali, a criança era eu, que aí você chega achando que a criança não está entendendo nada, ela dá um show até para sua família, para os pais, né? Eu acho que você tem essa experiência, como eu já tive meio de criança dizer, mamãe, eu tenho um câncer, é assim, que dá um show até na equipe, né? Mas a gente sabe que tem toda essa abordagem, e se a gente for também falar um pouco de cuidados paliativos para a pediatria, também é um leque de coisas. Eu até quis trazer um pouquinho de cada, infelizmente tive que correr, que eu falo também muito, a gente passa o dia todinho falando, que eu amo falar sobre esse assunto, gente, amo demais. Quem quiser depois a gente conversar um pouco sobre determinados assuntos, a gente pode conversar lá, tem meu Insta, aqui lá eu faço algumas chamadas, a gente fica aberto lá para quem quiser conversar,
tá? Quiserem anotar, eu vou botar aqui no chat, tá? Do Insta, para a gente falar sobre isso. Mas obrigada por tudo, tá? Me senti muito acolhida, calorosa. Muito obrigada por tudo. E façam diferença. Pois, Thaís, muito obrigada pela sua participação. Realmente, a gente não tem vontade de parar de falar, porque é um assunto muito amplo e que instiga muito todos nós, né? Camila colocou aqui também que a Thaís é uma profissional maravilhosa. E, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Vou finalizar agora a gravação, certo?